Até porque, enquanto o Arnaldo fala, a gente coloca o time na tela. Acho que assim é sempre a questão da teoria, né? O Náutico, antes do Hélio dos Anjos, com esses mesmos caras, tem o Kelvin também, lembra o Kelvin do Palmeiras, do São Paulo, pedalada e tal. O Náutico, com essas questões todas, tendo começado muito mal, ele recém-eliminado do Pernambucano, das finais do Pernambucano, eliminou o Vitória no Barradão. Né? O Vitória estava invicto. Nessa situação, a questão é analisar o São Paulo. Né? O São Paulo, as condições que esse time do São Paulo tem. Esse time do São Paulo está fazendo muito mais do que a gente esperava. Muito mais. Né? Porque não é contra o Náutico, é contra o Ceará, é contra o Libertad, né? É contra o Santos. Né? Agora, ninguém ganha jogo de Copa de véspera. Esquece. E o São Paulo acabou de falar 5-0 para o Fluminense, 10-0. Então, todo mundo dando goleada. Eu não sou assim, eu não acho. Eu estou falando que o Atlético pode perder lá do Maringá, não falamos? Eu falei. Como visitante. Depende. Esse time do São Paulo vai jogar pela primeira vez, talvez, essa escalação, os meninos com uma expectativa. O time é de vocês. Vocês agora são os protagonistas. Né? Alves e Ferreira, vamos lá, vocês. Né? Antes era uma coisa assim, cara, o que esses moleques fizerem tá ótimo. Né? Agora já tem uma expectativa diferente. O time ficou invicto, etc e tal. Vamos ver como eles se comportam. Exatamente. Isso pesa. Não, sim, mas eu falei para colocar o time... Mas para trás é um time que já foi até titular algumas vezes, né? Então, eu ia chegar nesse ponto aí, São Paulo tem sobra, né? Quando você olha o time, vamos dizer que não é exatamente um time ruim que vai jogar. Não, mas para ganhar o jogo vai depender dos garotos. Eu sei, mas... Do meio para frente. Mas é um time ruim? O Ferreira é uma sensação. O Alves está jogando bem. O André Silva é o André Silva. O Ferreirinha é o melhor cara do time. Não vai jogar, Tino. Bom, tá bom. Então, o Ferrarese. Que vem sendo o melhor jogador do time. Tá bom, o Rafael tem salvado o São Paulo muitas vezes. O Cédric está jogando bem. Não é um time que fala, oh meu Deus, estamos ferrados. Não é isso. É um time suficientemente bom para ganhar essa partida. Abrir uma vantagem. Ninguém está discordando disso. O que nós estamos falando é que pela primeira vez o time vai ser... Você acha que você puxa muito para baixo o São Paulo? O elenco que tem, os jogadores que tem? Não sou eu. O Ferreirinha está machucado. Quem joga? Ferreirinha saiu no intervalo contra o Ceará com dor. Quem entrou? Um lateral direito. Né? Não é que eu puxo para baixo. Não tem opção. Com esses desfalques, não tem opção. Eu não posso achar que o Luca, cabeça raspada, 17 anos, seja um momento dele chegar aí, diferentemente dos outros, que subiram, treinaram durante o Paulista, se adaptaram. Que o Luca, que agora subiu há 2 semanas, seja uma opção viável para... O risco é muito alto, né? Sim, ninguém ganha de véspera, não é isso? Não é que vai chegar lá, hoje com esse time aí vai ganhar de 6-0. A preocupação é isso. Mas não é um time... Não estamos falando de um time paupérrimo. Então, mas tem uma diferença aí. Uma diferença é você estar na trincheira e você está sendo atacado. Você sobrevive as 2 primeiras noites. Na terceira noite, você tem que ter um plano de ataque, senão você vai morrer ali. Sim. Entendeu? Então, agora, esses meninos vão ser cobrados pelo plano estratégico para ir levar a bandeira no outro lado, onde está o adversário. E quando isso acontece, eles dão para trás. Esse é um risco. É um outro tipo de... Isso. E você vai pegar desafio. Um jogo contra um time que está asfixiado. Imagina quanto vale para o Náutico passar de fase na Copa do Brasil. Que é um pouco o raciocínio... Raciocínio de Copa do Brasil é mais ou menos o cara bobo e o bulo-bulo da Libertadores, né? A gente despreza, o time tá mal classificado, não tá bem na Série C, mas é outro jogo. A mobilização, o olhar é diferente. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco. Acho que o São Paulo é favorito. Meu palpite é 1-1, só para provocar vocês dois. E vocês caem na provocação, não. Adoro. É óbvio que o São Paulo tem condições de ganhar, de ganhar o jogo e passar de fase, mas o meu olhar para esses garotos, principalmente o Luca ou o Negruti, né, que são jogadores que estão agora... O Rian mesmo está começando. Entendendo. O Rian não aguenta 90 minutos. Se o cara não aguenta 90 minutos, não é porque ele é novo. Né, que tem essa falsa ideia, né? Às vezes o torcedor fala assim... Mas é um moleque de 18 anos e não aguenta o jogo. Não é isso, cara.
Não é porque ele não tem fôlego, ele tem mais fôlego talvez do que todo mundo. Não é fôlego, é físico, é músculo, é oxigênio, para poder suportar o embate com atletas profissionais, né? Cada vez mais o jogador de futebol é um atleta profissional. Então, essa é uma preocupação para hoje. Colocar os meninos tem que pôr mesmo. É jogo para isso. Não é mais o olhar a joia da coroa. A joia da coroa é outra, é Libertadores. No Brasileiro, o São Paulo está estável. Então, agora é hora, por exemplo, de poupar o Alisson. Sim. Acho que o Alisson não tem que jogar. E talvez o Ferreirinha também. Talvez. Mas é o drama que a gente falou. Sem o Alisson não tem volante. Né? Sem o Ferreirinha O Alisson não já tem não é, ponta. o Alisson já não é volante. Então você tem que... Isso. Faz um time com 3 zagueiros, bota a ala, coloca o Bobadilha ali, que foi bem. Então, acho que tem que ter inteligência, também aí é trabalho do Zubeldia, de não estourar o Alisson. Porque se estourar o Alisson, aí ferra de vez. Ferreirinhas, ferra de vez. Tá? É um jogador muito importante. É quase que uma base de sustentação no meio-campo. Impressionante o que ele joga. Agora, não deixa, então, assim, 20 minutos discutindo as poucas opções, as questões, os meninos, as improvisações. E como eu falei no início, chama muito a atenção nesse cenário todo não considerar o Luciano, né? Hoje é reserva dessa turma que a gente está colocando aí. Mas assim, vamos lá, se eu fazer uma pergunta meio maluca. Se o Luciano não jogasse na posição que ele joga, ele não seria mais titular? Então, ele não pode jogar em outra posição, não é isso que eu estou falando? Não é uma questão da posição dele? Pois é. Então, ele é um jogador meio estranho, porque ele não é centroavante, mas ele não é meia. Então, mas aí que tá, perfeito. Mais função. É isso. Eu acho que é por isso que o Zubeldia indicou, depois da lesão grave do Caleri, que o Luciano teria de ajudar um pouco mais à frente do que o que ele gosta normalmente. Porque senão ele não vai jogar. É isso, exato. No lado do campo, ele não pode, ele não aguenta. E de 10, o menino tá jogando bem. Então, mas acho que aí o Zubeldia tem que entrar em ação. Acho um desperdício deixar o Luciano no banco. Pois é. Porque você pode colocar ele e o André. 3-5-2. Mas daí você tira o Alves, que tá muito bem. Não, o Alves é o meia. Não, aí você tira o Ferreirão. Tem Bobadilha. Aí você tira o Ferreirão? Ou você tira o lado do campo, para aproveitar o Luciano. Mas isso aí que tá... Por isso que eu falo, os moleques atropelaram o Luciano, né? Então, mas aí é uma questão de esquema. Porque é de função. O Luciano não se enquadra de lado porque o Ferreirão está muito bem. O Luciano pode jogar atrás do André, mas não dá porque o Alves está bem. Então, como que eu faço para equilibrar o meu time, para deixar ele mais equilibrado? E outra coisa, sabe o outro concorrente ao Luciano? É o Rian. Isso, eu ia falar exatamente isso. O Rian vai começar a concorrer com o Luciano. É isso. Porque o Rian não é exatamente também um centroavante de área. Né? Mas fala, Vessa.